Irmãos, nós temos então acompanhado os tempos que nós temos vivido, tempos diferentes. Nosso mundo está sendo abalado. Aquilo que trazia segurança para as pessoas já não sustenta mais a confiança. As pessoas têm tido medo. As pessoas têm buscado refúgio, esperança. E todas as circunstâncias que a gente vê ao nosso lado, elas nos sinalizam que o fim está próximo. Eu tenho certeza que você tem reparado sobre isso, que Jesus está voltando, e toda vez que nós falamos sobre isso, que Jesus está voltando, que esses são os indicativos do final do tempo que estão acontecendo, essa realidade deve aquecer o nosso coração. Eu não sei como é que seu coração reage cada vez que você ouve falar sobre a volta de Jesus, mas eu imagino que deveria ser o nosso comportamento, o nosso coração igual o meu filho Benjamin. E eu lembrei logo disso como uma ilustração para nós sinalizarmos essa noite o que o nosso coração deveria sentir sobre a volta de Jesus. O Edson ele vem aqui trabalhar durante a semana à noite e toda vez que o Edson sai, as crianças ficam comigo em casa. E o Benjamin começa a brincar, se divertir, mas tem um momento que ele chega e olha nos meus olhos e fala, papai. Daí eu já penso, meu Deus, e agora? Eu sei que ele está querendo o pai dele, o que eu vou fazer? Começa a entreter ele, distrair, ele se distrai, mas de repente, do nada, ele vem e olha de novo para mim com mais intensidade. Papai. E cada vez vai ficando mais difícil distrair o Benjamin, porque é aquele desejo de ter o encontro com o pai, de brincar, de se divertir, ele cada vez vai se tornando mais intenso. Até que chega uma hora que o Benjamin começa a chorar, ele já vai até na porta, pede para eu abrir a porta, tem que deschavear a porta, leva ele até a garagem, mostra que o carro não está lá, para ele compreender que o pai dele não está. Ele se desespera, chora, mas se conforma, volta para dentro, mas ainda fica triste, porque ele aguarda ansiosamente a hora que o pai vai chegar em casa, que ele sabe que a hora que o pai está em casa, ele pode se divertir, ele pode brincar, ele pode interagir e ele sente essa saudade do pai. E eu vejo muito no exemplo do Benjamin aquilo que deveria ocupar o nosso coração quando nós pensamos sobre a volta de Jesus. Nós também deveríamos constantemente falar assim, Jesus, volta logo. Jesus, eu quero que o Senhor venha, que o Senhor volte para nos levar para casa. E pensando nisso, nesse desejo que deve estar no nosso coração, um desejo que clama a volta de Jesus, a gente vai iniciar hoje uma série chamada Série Maranata. Maranata é uma expressão aramaica que significa Vem Senhor. Você vai encontrar lá em Coríntios essa expressão, uma palavra bem pequenininha que remete a algo tão profundo, o desejo do coração de uma pessoa que é filha de Deus, o desejo de ter um encontro com Jesus. E eu penso igual o Benjamin, cada vez se torna mais intenso o desejo dele, até que ele se desespera e quer muito. Assim, nós estamos nos preparando. Hoje nós cantamos Maranata, Vem Senhor Jesus. A gente canta ainda numa forma, num estilo de adoração, com uma intensidade ainda não tão forte. Mas chegarão dias em que nós iremos clamar desesperadamente a volta de Jesus. Tem um texto em Apocalipse que fala, o Espírito e a noiva dizem vem. Aquele que ouve diga vem. Esse texto ele vem falar sobre esse exato momento, quando a igreja começa a se preparar para a volta de Jesus. E nós já cantamos aqui junto e temos declarado, vem Senhor Jesus. Esses dias o Edson estava conversando comigo e ele falou que, enquanto ele e o Luiz estavam conversando sobre esse texto, eles tiveram um outro entendimento para agregar mais ainda a esse texto. Muitas vezes nós lemos ele como vem Senhor Jesus, de uma forma, vem, falando, bem simples. Mas como a gente observa o final dos tempos se aproximando e as coisas que a palavra de Deus anuncia que irão acontecer, chegará tempo que a gente já não vai mais falar só vem Senhor Jesus, nós vamos gritar desesperadamente, vem Senhor Jesus, por favor, nós não aguentamos mais, nós precisamos da tua presença, eu quero permanecer firme até o fim, eu quero ser fiel, mas está ficando cada vez mais difícil. E assim a igreja vai cada vez mais tendo uma intensidade maior no desejo da volta de Jesus. E com essa série nós queremos incentivar você a desenvolver esse coração que anseia a volta de Jesus, que se prepara para esse encontro. É assim que deve estar o nosso coração, com desejo pela volta de Jesus e não com medo. O que vem no teu coração quando você fala da volta de Jesus? Que tipo de sentimento você tem? Um filho quando está em paz com seu coração diante do Senhor, quando tem um relacionamento firme com Jesus, ele não vê a hora desse encontro. Ele tem um desejo intenso. E quando a gente fala a respeito da vinda de Jesus, logo nós lembramos que Jesus avisou várias vezes que nós perceberíamos ao nosso redor sinais que indicariam que o fim dos tempos está se aproximando.
Ele fala de sinais que iriam acontecer no céu, sinais que aconteceriam na terra, sinais de nações guerreando contra nações, de fome, de pragas, de doenças, coisas que nós já temos vivido. E se nós formos lá para o livro de Apocalipse, que é um livro cheio de símbolos, cheio de números, que eu considero um livro bem desafiador para nós interpretarmos. Nós vamos ver lá muitos símbolos, nós vamos ver sobre coroas, nós vamos ver sobre portas, sobre cavalos, nós vamos ver sobre a prostituta, tantos e tantos símbolos que hoje é tão desafiador nós compreendermos. E se nós formos estudar, você vai observar que existem mais de 8 visões a respeito do Apocalipse, de entendimento sobre o Apocalipse, de como ele vai acontecer. A verdade mesmo nós só vamos saber quando nós vivermos. Mas tem um sinal que eu creio que é muito claro, que nós não precisamos interpretar de maneira tão profunda, que é um sinal que Jesus nos deixou claro quando ele anunciou na terra que aconteceria. E nós também vemos nas outras cartas na Bíblia, quando se fala sobre o comportamento dos homens no final dos tempos. Acompanha comigo, vai estar lá na tela, vocês conseguem colocar o versículo lá? O texto de Timóteo fala assim: lembre-se disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Você concorda comigo que esse é um retrato dos dias atuais? Se nós andamos por aí na sociedade, na rua, a gente não encontra xingador, traidor, atrevido, gente que não tem respeito pela religião, pessoas que não se controlam. Se tem um sinal que está claro que os dias do fim estão chegando, é se nós olharmos para o comportamento da humanidade. E se nós pudéssemos resumir esses comportamentos em uma palavra, eu creio que uma das palavras principais seria infidelidade. As pessoas estão se tornando infiéis a Deus. Porque se você observar aqui nesse texto, ele fala de pessoas que parecerão ser seguidores da nossa religião. Ele não fala só de pessoas que não seguem Jesus, mas de pessoas que seguem. Aparentemente elas estão na igreja, estão servindo Jesus, estão se movendo junto com a igreja, mas nos últimos dias nós começaremos a perceber que eles sabem sobre a palavra, mas no seu comportamento, no seu estilo de transformação de vida, nós não vemos frutos. Então essa infidelidade, ela está também suscetível a acontecer a toda pessoa que é filha de Deus. Todos nós corremos o risco de se nós não vigiarmos a nossa vida, nós nos distanciarmos de Deus e nos tornarmos infiéis. E infelizmente Jesus encontrará muitas pessoas nesse estado. Mas com certeza esse não é o desejo de Jesus para nós. O desejo de Jesus é que ao ele se encontrar conosco, ele possa encontrar nós num estado de pessoas fiéis. E o tema da mensagem que eu quero compartilhar com vocês é mantenha-se fiel. Se você recordar a parábola dos talentos, uma ilustração que também se aplica à volta de Jesus, nós vemos a história de um patrão que ele então distribui com os seus servos parte do seu dinheiro para ser administrado, das suas propriedades para ser administrado, e ele viaja. Daí, depois de dado um tempo, ele retorna dessa viagem, ele vai acertar as contas com esses servos. E a Bíblia fala do servo, então, que não se saiu bem, e ele fala dos servos que se saíram bem. Você consegue lembrar de que forma Jesus se dirige? O que Jesus fala para esses servos? Servo bom e fiel. Servo bom e fiel. A Kátia tem que saber, é a 6ª vez que ela está ouvindo essa mensagem. Nós estamos com 6 celebrações, irmãos. E toda vez é um pouco diferente, né? Mas esse é o estado que Jesus deseja nos encontrar. Isso deve ser a expectativa do nosso coração, que Jesus, ao olhar para nós, ele possa dizer, servo bom e fiel. É assim que Jesus deseja que o nosso estado de comportamento esteja diante dele. E em tempos de aflição, nossa fidelidade a Deus vai ser provada. Nós estamos em tempo de tensão. Quando nós temos que ficar reclusos dentro de casa, somos impedidos de fazer muitas atividades que eram rotineiras a nós, que nos davam prazer. Muitas vezes em nosso ambiente de casa, nessa bagunça, nessa instabilidade, nessa falta de perspectiva sobre o que vai acontecer no futuro, o desânimo bate a porta. Começamos a nos sentir desanimados, muitas vezes até em relação à fé, ao que vale a pena mesmo.
E nesse momento, muitas vezes o diabo quer plantar a semente da infidelidade, onde muitas pessoas começam a desaquecer sua fé, a se afastar da fé, a já não encontrar mais paixão e motivação em seguir Jesus. E por isso nós temos que vigiar o nosso coração. Então hoje eu quero falar 2 princípios aqui importantes para que nós possamos nos manter fiéis. Primeiro, examine-se constantemente. Se nós desejamos permanecer fiéis, nós precisamos fazer um autoexame constantemente. Olha o que está escrito lá em 2 Coríntios 13, 5. Examine-se para descobrir se vocês estão firmes na fé. Com certeza vocês sabem que Jesus Cristo está unido com vocês, a não ser que vocês tenham falhado completamente. Então, esse texto, Paulo vem aqui nos encorajar a fazer um autoexame. Nós vamos ver também em outra parte de Coríntios que ele fala sobre o cuidado que as pessoas devem ter quando elas estão em pé, para que elas vigiem, para que elas não caiam. Então, todos nós, quando recebemos Jesus, nós temos que desenvolver a salvação que nós recebemos. Então, nós aprendemos, por exemplo, que a nossa salvação, ela não nos custou nada, não é mesmo? A salvação é de graça. Nós recebemos Jesus, não precisamos fazer nada, simplesmente precisamos entregar a nossa vida a Ele, reconhecer que nós precisamos dEle e estamos salvos. Só que, a partir desse momento, existe um custo de caminhada que é para desenvolver, manter essa salvação. Para que a gente venha permanecer firme até o fim. Você pode encontrar diversos textos na Bíblia que falam sobre você permanecer, desenvolver na fé. Então, se nós fôssemos dar um exemplo bem simples, digamos que você deseja e você precisa muito uma casa nova. Daí, não sei qual dada a situação lá, você ganha essa casa. Pensa uma casa incrível, aquela casa dos teus sonhos. Ela não te custou nada. É tua, está garantida. Está lá o nome do proprietário, teu nome lá escrito, é da Sabrina, né? Amém, já recebe. Está no nome da Sabrina, é dela, não precisou pagar nada para aquela casa. Só que a partir daí, vai ter manutenção, vai ter pintar de novo, vai ter os consertos, vai ter o IPTU. Vão ter várias taxas e coisas que vão ser necessárias para manter aquela casa naquele estado. E isso terá um custo, e isso não vem no pacote quando a gente ganha a casa, não é mesmo? Você vai ter que ter um estilo de vida, um trabalho, um empenho para manter aquilo que você ganhou. É um exemplo bem simples, mas ele remete à nossa salvação. É de graça, olha que presente nós adquirimos. Nunca na nossa vida nós conseguiríamos adquirir a salvação. A Bíblia diz que não tem nada que a gente possa fazer para merecer. Nós ganhamos, é de graça, mas a partir do momento agora, guarda bem esse presente. Conserva bem ele. Mantenha-se fiel, vigie para você não perder esse presente da salvação. E assim nós temos que ter essa consciência. E é muito interessante que Deus nos deixou condições de podermos nos autoavaliar e fazer sempre esse exame para ver se o nosso coração está fiel a Ele. Deus nos deixou a consciência como um instrumento dEle para que nós pudéssemos então entender, nos conhecer e perceber o que é certo e errado. Então, a consciência é uma faculdade que Deus colocou em nós, uma capacidade para que possamos nos conhecer e discernir entre o certo e errado. Antes de você receber Jesus, a tua consciência estava corrompida pelo pecado. Você praticava certos pecados e você não sentia culpa por aquilo. Você fazia e, de novo, no outro dia repetia, sei lá, se era o hábito de fofocar, o hábito de mentir, o hábito de roubar, o hábito de vários tipos de hábitos pecaminosos. Você fazia aquilo, você não se sentia mal. Mas a partir do momento que você recebeu Jesus, a Bíblia fala que o Espírito Santo vem como um agente de Deus e começa a santificar a nossa mente, a nossa consciência. E a partir daquele momento, você não consegue mais cometer as mesmas coisas e se sentir bem. Não é mesmo dessa forma? Se você olhar para trás algumas coisas que você praticava e você nem tinha consciência que aquilo era errado diante de Deus, nem sentia culpa, você não se envergonha hoje quando você lembra? Porque o Espírito Santo já está morando em você, então ele te dá essa sensibilidade para as coisas espirituais. E você se sente desconfortável com o pecado. Porque a tua consciência, o certo e errado, o entendimento do que é certo e errado diante de Deus, aquilo está sendo organizado, colocado em ordem para que a gente possa compreender a vontade de Deus para a nossa vida. Então, nunca mais a nossa vida será a mesma. Eu falo que o pior tipo de vida não é daquela pessoa que está lá no mundo, é terrível também, aquela pessoa que está no mundo e não tem Jesus. Para mim, o pior tipo de vida é aquela pessoa que recebeu Jesus, provou de Jesus, provou do Espírito Santo, serviu a Jesus, recebeu dons, talentos e ela se desvia.
E ela tem que conviver para sempre com a sua consciência, sabendo que o que ela está fazendo é errado e sabendo que o destino dela é para o inferno. Essa sim é uma vida muito infeliz. O destino é o mesmo das pessoas que não aceitaram Jesus, mas a vida nessa terra será muito mais difícil para aqueles que se desviam na metade do caminho. Por isso que nós não podemos mais voltar atrás. A nossa consciência está em processo de restauração. A gente brinca que é igual, tipo quando a gente olha aqueles desenhos de criança que tem o diabinho, o anjinho, né? Faz isso, não faz isso, faz aquilo. Você fica lutando entre o certo e errado. É a tua consciência, na verdade, né? Não tem um diabinho, um anjinho ali dentro. Mas é a tua consciência, te ajudando a fazer a vontade de Deus. E o Espírito Santo, então, contribui para que a gente se torne sensível para as coisas de Deus e para que a nossa consciência cada vez seja mais santa. Cada vez mais a gente perceba coisas que precisam mudar na nossa vida e a gente caminhe para isso. E é o nosso papel contribuir com essa ação do Espírito Santo em nós, na nossa consciência. Como nós fazemos isso? Quando você sentir diante da tua caminhada de vida, no teu dia a dia, você pensa que você vai fazer algo, mas aquilo não é certo. Algo liga ali a luz da prestar atenção, né? Sinalizando que algo está errado. Você sente no seu coração que aquilo não está certo, que não seria a melhor coisa a praticar, ou você compreende que realmente aquilo é um pecado, não vai agradar a Deus. Nesse momento, você deve imediatamente abandonar aquilo que você iria fazer. Você está contribuindo com o Espírito Santo. Você não está deixando que a voz do Espírito Santo se apague dentro de você. Eu lembro um exemplo na minha vida quando eu era adolescente, no ensino fundamental, pré-adolescente, aí está naquela fase de querer se adequar ao grupo de amigos, né? Não só adolescente, hoje como adulto também, muitos adultos querem entrar na roda das conversas e não querem ser estranhados pelos amigos, então às vezes riem de piada que eles no fundo não concordam, mas eles estão com medo de se sentir de fora, então eles compactuam com aquilo. Mas na fase adolescente a gente tem muito esse negócio de ser aceito pelo grupo. E teve um momento lá que uma professora tinha feito um negócio que eu não lembro bem certo, mas era, acho que a professora que tinha trancado a gente dentro da sala de aula. Não era para ter trancado, né? Não é uma coisa que se faz. Ela trancou dentro da sala de aula e as minhas colegas começaram a falar mal da professora e todo mundo disputando e falando. E eu pensei, vou entrar nessa aqui também, né? Crente ainda, né? E peguei e falei, essa professora também é uma, e falei um palavrão. Nunca falei na minha vida isso, nunca. Não era da minha índole, na minha casa, nunca aprendi isso, não era o meu comportamento. Mas querendo me enquadrar, eu cedi. E eu falei. E a partir daquele momento, eu comecei a carregar a culpa dentro de mim. Isso durou 3 meses. 3 meses que quando eu ia orar, eu estava lá me conectando com Deus e de repente eu lembrava, você tem uma coisa para acertar. Tem alguma coisa pendente no caminho. 3 meses que quando eu estava adorando a Deus, eu queria servir a Jesus, aquilo constantemente era acusado na minha mente. Né? O diabo também, a Bíblia fala, o diabo é acusador. A minha consciência com o papel do Espírito Santo não força a gente. Ele fala de maneira suave. Mas o diabo, quando sabe que tem ruim é uma coisa, ele acusa mesmo. A gente fica em dívida. Ele sabe quando pisa na bola. Pode ser que o teu líder não saiba, a tua mãe não sabe, teu esposo não sabe, mas Deus sabe. E o diabo também. Então eu convivi com aquele peso da culpa e eu não conseguia sentir a liberdade de poder viver para Deus. Até que chegou um momento que eu não aguentava mais e eu fui até aquela professora e eu pedi perdão para ela. Não falei o palavrão que eu falei, né? Porque eu tinha até vergonha de falar. Mas eu falei, professora, eu falei mal da senhora. E eu acho muito errado o que eu fiz, eu quero pedir perdão para a senhora, eu não quero mais me sentir culpado por isso. E ela nem deu bola, acho que ela nem imaginava que eu tinha falado alguma coisa. Não, tu é uma boa aluna, capaz, Cíntia, você é muito legal, o pai já mudou de assunto. Para ela foi uma coisa cotidiana, provavelmente ela não lembra, mas aquilo marcou minha vida. Naquela hora saiu um peso das minhas costas. Pede para mim se eu repetir isso novamente, de falar de alguém dessa forma. Nunca mais. Porque eu sabia o que era carregar aquele fardo até o momento da confissão. E a vergonha e a humilhação de ter que falar com alguém pedindo perdão por algo tão feio que eu tinha feito. Parece algo simples, mas naquele momento eu contribuí para que o Espírito Santo tornasse a minha consciência mais santa e mais temerosa diante de Deus. Eu passei a ter mais cuidado ainda com o que eu falava. Para que eu não tivesse, em primeiro lugar, não que Deus se decepcione comigo, né? Mas frustrar a vontade de Deus na minha vida. E também
para que eu não tivesse que conviver com a culpa, com o diabo me acusando e não viver a humilhação de ter que ir lá acertar as contas. Então eu contribuí com o Espírito Santo na minha vida. E toda vez que nós percebemos algo na nossa vida que nós precisamos acertar, mudar, parar, nós precisamos imediatamente fazer isso. Porque ao fazer isso, você está exercitando seu discernimento entre o certo e o errado. A Bíblia fala que à medida que nós vamos crescendo na fé, nós vamos cada vez mais nos tornando mais experientes em perceber o que é certo e o que é errado. Quem tem filho sabe que no início da caminhada lá com os teus filhos, na educação dos teus filhos, tu tem que orientar a eles o que é certo e o que é errado. Eles fazem as coisas erradas, ninguém está falando que naturalmente eles não são inclinados para a maldade. Eles fazem, mas eles ainda não têm a consciência do certo e errado. E você vai lá e dizer, fulano, não bate, é errado, não pode bater. E você vai repetir isso até o ponto que você espera que o teu filho cresça e ele consiga perceber por ele mesmo que diante de uma situação de estresse ele não pode bater, não é a forma de se resolver as coisas. E ele aprenda a discernir que aquela sugestão que veio na mente dele é errada e ele não pode aderir. A partir desse momento, ele amadureceu nesse princípio. E assim é na nossa caminhada de fé. Muitas vezes nós vamos precisar de alguém para nos ajudar a discernir entre o certo e o errado. Mas à medida que nós vamos sendo sensíveis a Deus, sempre respondendo ao processo de Deus em nossa vida, mais fácil vai ser identificar quando um erro está diante de nós. E o diabo é sutil, ele cada vez mais vai oferecer propostas mascaradas para que a gente caia. E nós precisamos exercitar, então, essa nossa consciência, essa nossa sensibilidade para as coisas do Senhor. E é justamente isso que vai gerar em você um coração que tem temor a Deus. Um respeito pela santidade de Deus, um desejo de ser consagrado a Deus, um cuidado até ao se dirigir a Deus, porque foi gerado no seu coração temor.